Boa noite, eu sou Henry Esses, para quem não me conhece, a maioria a gente já se conhece. Eu sou presidente da Bnei Brit São Paulo e temos a honra de estar recebendo vocês em mais um evento com o querido Milton Beck, que logo mais estaremos lendo a minha apresentação. Uma pessoa formidável, um grande amigo, que vem emprestar o conhecimento e uma experiência maravilhosa de vida. Eu vou encurtar a fala para que o Alex possa ler o que nós fazemos aqui na Bnei Brit. Muitos já conhecem, mas a gente tem por tradição falar. Na sequência, o Roberto Blatt, nosso diretor de juventude, ele vai ler a mini-bio do Milton. E, na sequência, abro com a primeira pergunta e, na sequência, um diálogo aberto, por sugestão do querido Milton, para que vocês aproveitem melhor a noite e possam tirar toda a experiência que o Milton vem trazer aqui para nós. Então, com a palavra, nosso diretor da Bnei Next, Alex Beresborotko. Falei certo? Perfeito, perfeito. Boa noite. A Bnei Brit comemora este ano 180 anos internacionalmente e 90 anos no Brasil. A Bnei Brit, que em hebraico significa Filhos da Aliança, é a mais antiga organização judaica atuante em defesa dos direitos humanos e acolhimento social do povo judeu em todo o mundo. A Bnei Brit nasceu em 1843 em Nova York, com a iniciativa de se criar uma instituição que organizasse e acolhesse judeus imigrantes para a construção de uma vida livre, comunitária, solidária e socialmente inclusiva. Nos anos seguintes, a Bnei Brit já estaria no Canadá, na Europa, chegando a Israel em 1888, e hoje está em 54 países. A Bnei Brit Brasil foi criada no ano de 1933 em São Paulo. Depois estabeleceu-se no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, ampliando sua presença para outros estados, tais como Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas e Minas Gerais. Estamos completando 90 anos de legado da nossa história, importante história no Brasil, junto à comunidade judaica e à comunidade maior. O propósito, como irmãos e irmãs da Bnei Brit, é educar e preparar as novas gerações, Ledor Vador, para uma contribuição ativa e comprometida com a sociedade, socialmente e culturalmente. Promover e defender os direitos da comunidade judaica em todos e mais amplos conceitos de direitos humanos, com liberdade e justiça. Vigilância e luta permanente junto com as autoridades governamentais e sociedade maior contra os crimes de racismo, antissemitismo e deslegitimação do Estado de Israel. Apoio incondicional ao Estado de Israel. Conscientização e ensino do Holocausto nas escolas para que nunca mais se repita. Promover justiça social, a Tzedakah, e o Tikkun Olam, como os mais elevados princípios humanitários, com os nossos valores e virtudes de fraternidade, harmonia, justiça, luz, paz e verdade. Como irmãos, irmãs e amigos da Bnei Brit, convidamos a todos para participar e apoiar nossas causas, atividades e eventos. Juntos, somos mais fortes. Shalom. Vamos lá para o Save the Date, são os nossos próximos eventos. Agora, no mês de julho, agora nesse próximo domingo, dia 9, o encontro musical com Cláudio Goldman, às 19 horas. Depois, na próxima quinta, dia 13, almoço de confraternização, de encerramento do primeiro semestre, no restaurante Badawi, nos Jardins, 12h15. No dia 18, a palestra com Eduardo Elcobi, na Galeria Elcobi, no Beco do Batman.
No dia 23, o encontro musical com Minha Gamerman, às 19 horas. Entre os dias 26 e o dia 30 de julho, a viagem para Águas de Lindóia. Dia 25 de julho, a gente tem encontro do Clube de Leitura. E dia 30, logo no retorno da viagem, visita ao Museu do Holocausto às 11 horas, seguido de almoço no restaurante Viena Kasher. E dia 30 a gente tem o encontro do Cine Debate também. Vamos lá. Em agosto, nós teremos no dia 3 a palestra com o Arthur Zular. Dia 20, nós teremos a palestra e exposição das obras de arte da artista plástica Daisy Nasser, às 19 horas. Dia 27, encontro do Clube de Leitura. E dia 29, encontro do Cine Debate. Milton Beck é atual diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Com mais de 20 anos de carreira, combina a formação acadêmica em engenharia. Foi meu bicho, né? Fazer o quê? Administração e marketing. Há um grande interesse pelas relações humanas e maneiras de torná-las cada vez mais confiáveis e construtivas. Intensificou a atenção ao tema a partir da passagem por setores variados em empresas de tecnologia multinacionais e brasileiras, como vendas, marketing, varejo, entretenimento, produtos de consumo, parcerias de alianças corporativas e suporte técnico. Não está aqui, mas ele contou outra vez, né, que foi quase que o número 1 da Microsoft aqui, né, não foi, mas foi quase, né, pegou lá no comecinho, da LinkedIn você foi número 2, tá. Teve ainda uma breve experiência como empreendedor ao fundar uma importadora de bens de consumo, desenvolveu a habilidade de se adaptar rapidamente a cenários diversos, depois de trabalhar em companhias de pequeno, médio e grande porte, em diferentes indústrias, de autopeças à tecnologia e diferentes estilos de gestão. Então, agora nós vamos começar o nosso debate. Milton, eu peço licença para fazer a primeira pergunta. Iniciando com uma frase do Mark Twain: I have never let my schooling interfere with my education. Never let what? I have never let my schooling interfere with my education. E aí, eu acho que qualquer um que vive no Brasil e que já tem uma certa idade e que tem uma certa experiência de vida, eu gosto muito do que representa o caos. Caos é coragem, acaso, oportunidade, superação ou resiliência. São as letras do caos. E, a partir disso, eu gostaria que você contasse a sua história baseado nessas duas frases. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu estou aqui. E até falei para o Henry, para a gente fazer, da outra vez usei PowerPoint, dessa aqui, acho que é um formato mais aberto, assim, para as pessoas também poderem perguntar o que elas querem, né? Para fazer uma conversa menos formal, né? Então, obrigado pelo convite, Henry, obrigado pela apresentação. É até estranho ouvir o seu currículo sendo falado, né? Porque, assim, é um pouco estranho, porque, assim, fui vendas, fui suporte, fui parcerias, parece aquele restaurante que é especialista em pizza, picanha e sushi, né? Então, um pouco assim, como alguém pode fazer tantas coisas, né? E, na verdade, eu tenho 38 anos de carreira, então, assim, por isso que tem bastante coisa acontecendo que eu fiz aqui. Vou contar rápido a minha história, não é uma história tão interessante assim, mas eu sou formado em engenharia mecânica, meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, achei que eu podia ajudar na fábrica do meu pai, eu gostava de carro, gostava de foguete, gostava de avião, queria trabalhar na NASA. Então eu falei, acho que eu vou fazer engenharia mecânica, me formei em engenharia mecânica, não fui trabalhar com meu pai, que tinha a fábrica, fui trabalhar na indústria automobilística, depois fui trabalhar com computação gráfica na década de 90, que era uma novidade na época, e fiquei por 7 anos fazendo isso. E contando uma história, eu já estou no 9º ano da minha carreira, eu entrei, né, o Collor, quem vai lembrar da década de 90, liberou importação, né? Quem tem mais idade aqui vai lembrar que ele falava que os carros eram umas carroças no Brasil, começou a liberar produtos importados. E eu falei assim, deixa eu ver, meu pai sempre falava, tinha uma coisa que meu pai falava que era,
as máquinas que eu uso para fazer guarda-chuvas poderiam ser usadas para fazer outras coisas que não dependem só de chuva, né? A gente ficava olhando para a janela, será que vai chover? Então, quem vende guarda-chuva sabe da chuva, né? E muito sazonal. Guarda-sol. Mas guarda-sol não tem volume. Não. Era a primeira coisa que eu falei foi guarda-sol, mas guarda-sol não tem volume. E meu pai falava, eu podia fazer carrinhos de bebê, porque as máquinas são as mesmas, os tubos, os plásticos. E meu pai ficou doente, a fábrica fechou, mas eu fui perguntar na China quanto custava, na década de 90, era mais difícil para as pessoas entrarem em contato com a China, eu descobri que os carrinhos na China eram muito, muito baratos. Comecei a trazer carrinhos da China, comecei a vender muito carrinho de bebê, e aí aconteceu aqueles momentos, né, aqueles gatilhos. Meus carrinhos, de vez de chegar no Brasil, os contêineres foram parar não sei onde, e aí eu não tinha produto para vender, e aquele momento, né, o que eu faço? Eu vou procurar emprego, mas eu não quero parar com o meu negócio, eu me ofereci para dar consultoria no que eu fazia antes, em computação gráfica. Eu trabalhava meio dia nos meus carrinhos e meio dia dando computação gráfica, era produtos da Microsoft. A Microsoft me conheceu lá, me contratou, e eu fechei meu negócio de carrinhos e falei, agora eu vou fazer uma carreira na Microsoft, onde eu fiquei por 13 anos, e na Microsoft eu fiz muita coisa, fiz suporte, fiz parcerias, fiz entretenimento, varejo, videogame. Então, eu contei da outra vez que eu lancei o videogame aqui, para quem gosta, Xbox no Brasil, fiquei por 13 anos lá, saí, e aí o que acontece? Quando a importância das relações, né, do networking, como a gente fala, né, que nada mais é do que relações próximas. Eu vou falar um pouco de networking depois, porque a gente tem uma confusão com relação ao que é networking, tá? Mas eu tinha um amigo que também da Microsoft, que saiu, de 25 anos de Microsoft, e mandou uma mensagem para o presidente do LinkedIn falando, vocês não querem abrir uma operação na América Latina? Até um bom momento, porque meu amigo tinha 25 anos de marketing digital. E assim começou o LinkedIn na América Latina, ele começou, me contratou, o escritório tinha 6 metros quadrados, ninguém sabia o que era LinkedIn na América Latina, nem no Brasil. A gente explicava LinkedIn como Facebook para negócios, um pouco assim. E eu vou contar um pouco depois de como que era o começo, mas tinha 5 milhões de usuários, eu entrei no LinkedIn, e a partir de 2016 eu passei a ser Country Manager da operação para a América Latina, e agora eu peguei África também, então eu sou responsável agora pela América Latina e pela África subsaariana, abaixo do Saara. Então, assim, tem essas divisões, né? África árabe, África não árabe, que está abaixo do Saara, e agora estou com muito país, eu tenho quase 100 países comigo, tá? O meu amigo saiu, e assim, eu conto um pouco da história, não porque assim, tem muitas coisas que tem muito mérito, e tem um pouco de sorte, tem um pouco de estar no momento certo, no lugar certo, e tem aquela coisa que acontece na carreira de todo mundo, que são os gatilhos que te fazem tomar decisões, que você toma racionalmente, né? Você pensa, você põe na planilha, e você toma também com o estômago, né? Você fala assim, vou para cá, eu vou para lá, para onde eu vou, porque nunca a gente tem a certeza das decisões, né? E bom, estou aqui hoje. Então, assim, estou completando agora, não sei se vocês sabem, a Microsoft, no fim, comprou o LinkedIn, eu voltei para a Microsoft. Então, a LinkedIn é uma empresa da Microsoft. Foi em 2016. Então, se juntar a Microsoft com o LinkedIn, eu tenho quase 27 anos de empresa dessas duas aí. Então, muita coisa na área de tecnologia. Minha pergunta já vou adiantar um pouquinho, a gente vai começar do começo, vamos falar como que você vê o futuro da carreira com a inteligência artificial. E quando a gente teve outra palestra, não tinha ainda o ChatGPT. Isso deve mudar muito as carreiras. Eu até vi que alguns tipos de engenheiro, falando da gente como engenheiro, alguns tipos de engenheiro, acho que projetista, alguns vão desaparecer. Como que o LinkedIn enxergam esse futuro de carreiras? Então, sobre carreiras, tá? Antes de falar de inteligência artificial, tá? Assim, eu quero falar coisas que sejam interessantes para todo mundo que está aqui, tá? Então, assim, eu não vou entrar numa área extremamente técnica, porque senão vai ficar chato, né, para quinta-feira à noite, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar eu não sei se tem mais perguntas de carreira ou quer que eu fale de carreira agora? Não, sai conforme a vontade. Tá. Você está no... Tá bom.
Então, assim, acho que eu, no LinkedIn, em muitas empresas, imagino que aqui tem muitos filhos, irmãos ou parentes que estão procurando emprego, estão preocupados com carreiras, né? E as pessoas me perguntam como que o LinkedIn ajuda, o que que você vê, eu vejo muita coisa. Então, assim, eu estou na maior plataforma de desenvolvimento de carreira do mundo, né? Então, vou dar alguns números para vocês de LinkedIn, para vocês terem um pouco da noção, o tamanho disso aqui, tá? Então, aqui no Brasil, são 65 milhões de usuários, tá? Então, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 65 milhões tem perfil no LinkedIn. Então, quem aqui não tem perfil, bom ter um perfil para você poder ficar visível, tá, na rede. Mas estar visível na rede não é suficiente. Você tem que estar com um bom perfil lá, com foto, com seu currículo acadêmico, seu currículo profissional, o que você fez de relevante, etc, etc. Mas está lá a diferença, por exemplo, é importante. Qual que é a diferença de colocar um perfil ou um currículo, vamos dizer, no LinkedIn versus os sites de emprego, Cato e outros que tem faz 30 anos que estão aí, né? Se alguém já colocou um currículo uma vez num desses sites de emprego, você vai lembrar que você coloca, depois que você arranjar emprego, você nunca mais mexe nele, tá certo? Ninguém vai voltar lá e vai, deixa eu acertar meu currículo. Então, é um repositório de documentos antigos, normalmente, tá? É isso que acontece nesses lugares, onde as pessoas vão para procurar emprego. Se você não está procurando emprego, você não vai nesses lugares. O que o LinkedIn fez de diferente? Ele não é um site de emprego, ele é uma rede social para ajudar as pessoas a alavancarem suas carreiras, e não unicamente para procurar emprego, que é uma coisa importante, mas 75% das pessoas que estão lá estão empregadas e não estão procurando emprego. Então, por que ele é bacana? Porque você coloca seu perfil lá, você faz relacionamentos, você estabelece contatos, você segue empresas, você lê conteúdo, você posta. Então, primeiro, você cria sua marca profissional, você está lá exposto, mas você também aprende, você tem visibilidade. E o que acontece? Esse movimento das pessoas estarem no LinkedIn, serem vistas, postarem, comentarem conteúdos, visitarem sites de empresa, etc., faz com que essas pessoas sejam visíveis. As empresas têm muito interesse nesse movimento que acontece na rede. Então, no mundo, são quase 1 bilhão de pessoas que têm LinkedIn hoje. Então, assim, os números são gigantes, tá? É 1 bilhão de pessoas, faturamento de 17 bilhões de dólares, tá? É muito grande, tá? E o que acontece com essa dinâmica? As empresas olham que tem esses profissionais na rede e falam assim, eu posso usar isso aqui para melhorar meus negócios. Então, o que eles fazem? Eles vão buscar os profissionais que eles querem no LinkedIn. Então, assim, as empresas elas podem postar vagas no LinkedIn que as pessoas aplicam, ou a empresa fala assim, eu preciso de alguém que tem essas características, que sabe fazer isso, que tem essa certificação, que fala tais línguas, que está em São Paulo, ou que está em João Pessoa, ou que está em Blumenau. E ela vai buscar essas pessoas, e ela ativamente vai nas empresas, ela liga para os profissionais e fala assim, você não quer participar de uma entrevista aqui com a gente? Que é uma coisa, quem vai lembrar que antigamente, 10, 15 anos atrás, isso não existia. Então, assim, o modelo de contratação era, as empresas publicavam no jornal, no Estadão, uma vaga, você mandava seu currículo e alguém ia lá e selecionava dentre esses currículos o melhor. As empresas descobriram que esse método, você pode pegar uma parte de profissionais, mas quando você quer alguém especial, ou você quer alguém específico, você vai atrás daquele cara. Então, assim, a pessoa ganha 10, eu ofereço 11, a pessoa não tem um bom plano de saúde, minha empresa tem um plano melhor. Essa empresa é boa, mas a minha talvez tenha um crescimento de carreira melhor do que a sua oferece. A minha é mais perto da sua casa. Assim, por que uma pessoa sai de um emprego para outro? Às vezes é porque o chefe é chato. Então, assim, tem muitos motivos, mas as empresas vão atrás dos profissionais. Então, esse movimento fez com que as empresas utilizassem o LinkedIn para recrutar. Elas fazem muito marketing dentro do LinkedIn, porque se as pessoas estão lá navegando, elas têm páginas para serem colocadas propagandas, elas vão procurar os vendedores, vão procurar os compradores. Então, isso aqui se tornou uma referência em termos de marketing business to business, em termos de recrutamento, em termos de venda de empresas para outras empresas e por diante. Nesse cenário todo, o que a gente viu? Quando tem as vagas publicadas, então, vou dar um exemplo para localizar para vocês aqui. No Brasil tem 400 mil vagas publicadas no LinkedIn, 400 mil vagas de emprego. E a gente sabe para quais vagas as pessoas estão aplicando, quais são mais difíceis das pessoas serem encontradas, onde tem mais oferta, onde tem menos oferta, onde tem mais demanda, que habilidades estão sendo buscadas. Quando as empresas contratam, a gente vê quais são as habilidades que esses contratados têm, aqueles que não são contratados, quais habilidades estão faltando, tá? Então, sabendo disso tudo, a gente consegue fazer os cursos
da nossa plataforma de treinamento também. Então as pessoas conseguem fazer as carreiras, desenvolver suas carreiras fazendo cursos o tempo todo. Então agora depois de um longo prefácio aqui, tá? Uma história inteira, não tem uma história, né? O que acontece com as carreiras das pessoas, tá? As pessoas, para quem tem mais de 40 anos aqui, a gente fazia faculdade e depois que fazia faculdade era essa parte acadêmica, né? E a partir daí eu vou executar. E hoje em dia a grande coisa é aprendizado contínuo. O que eu aprendi 10 anos atrás não vai me valer como saber aprender, tudo ajuda. Mas se você não se desenvolver o tempo todo, você vai ficar muito para trás em termos competitivos para poder conseguir um emprego. E quando a gente fala em carreira, em aprender coisas, já vou entrar na inteligência artificial. Quando você fala eu acho importante isso aqui, né? E eu vejo o problema que as pessoas às vezes enfrentam, né? Que é saber os tipos de competência que precisa ter. Porque assim, se eu estou procurando, a gente fala agora, vocês vão ouvir muito com quem está lendo sobre isso, sobre competências cognitivas, né? Obrigado. Competências cognitivas, vou deixar aqui do lado. Saber se relacionar socialmente e outras que a gente chama de soft skills. As empresas precisam de gente para fazer coisas, certo? Então, assim, se a empresa precisa de um contador, o cara tem que saber contabilidade, não adianta ele saber comunicação, ele tem que saber contabilidade. Se eu preciso de um engenheiro mecânico, eles precisam saber engenharia. Se eu preciso de um financeiro, precisa saber financeiro. O que ficou provado é que essas condições, que a gente chama de hard skills, são as condições primordiais, é básico que tem que ter, mas não são suficientes para a pessoa ir bem na carreira. Então, o que está muito em evidência, que vocês começam a ver agora cada vez mais, as pessoas entram nos empregos, não conseguem se manter porque não conseguem estabelecer relações com os chefes, não conseguem participar de reuniões, não conseguem entrar numa reunião e saber que, eventualmente, a sua sugestão não vai ser acatada, porque tem outras pessoas com outras opiniões. Não sabem negociar, não sabem se comunicar, não sabem se portar em grupo, não sabem lidar com diversidade de raça, de gênero, de pensamento e assim por diante. E aí, o que as empresas estão falando para as pessoas, de uma forma ou de outra? Seja através das vagas que eles postam, seja através das comunicações, é o seguinte: eu preciso de gente que saiba fazer o trabalho, mas preciso de gente que saiba conviver em sociedade, né? E essas habilidades de saber conviver em sociedade, saber lidar com diferentes, saber lidar com pessoas que não são da mesma estrutura de criação. Tem gente que vem de família rica, tem gente que vem de família pobre, tem gente que estudou em Stanford, tem gente que veio da escola pública, tá certo? E as empresas estão cada vez mais diversas. Então, não saber isso é um grande fator negativo para as pessoas alavancarem nas carreiras. Então, eu falo isso porque aqui, pensando na comunidade judaica, é todo mundo meio parecido, né? Um pouco, né? Vem das mesmas escolas, tem uma certa homogeneidade. Claro que é uma lenda, né? Eu sei da heterogeneidade da comunidade judaica, mas uma comunidade branca, uma comunidade, na sua maioria, branca, tem características da comunidade judaica. E da importância que tem, falando para a comunidade aqui, da importância que tem de lidar com o diverso, de lidar com pessoas que pensam diferente, de outras religiões, de outras raças, de outras cores, gente que é gay, gente que é lésbica, gente que... Assim, o mundo é muito diverso. E não foi assim que a gente aprendeu normalmente da minha geração que o mundo era, tá? Então, essa característica das novas empresas, das novas tendências de trabalho, isso que vai fazer as carreiras se desenvolverem. Então, eu estou vendo aqui que tem gente da minha idade, provavelmente tem filhos ou tem netos que quer indicar como devem fazer, né? E a indicação primeira era assim: não, vai fazer uma boa faculdade. Não é suficiente, tá? Então, assim, o que eu falo é o seguinte: não é suficiente. Tem que saber a faculdade, tem que fazer cursos o tempo todo, tem que saber se relacionar, tem que fazer cursos de comunicação, de negociação, de diversidade e assim por diante, para poder entrar nas grandes oportunidades que existem de emprego hoje. Falando de inteligência artificial um pouquinho, tá? Então, o que a gente agora começou, quando saiu o ChatGPT, a gente ficou maravilhado, né? Esse é o ChatGPT que a gente está vendo, é o ChatGPT 3, tá? Tem o 4, né? Que é mais maravilhoso ainda, tá? E tecnicamente, eu não entendo, tá? Bem como funciona, mas eu sei um pouco do que está por trás das éticas relacionadas com a inteligência artificial, né?
Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece e que muitos governos estão tentando, inclusive, fazer um pouco de regulação para isso. Inclusive, vocês devem ter lido, saiu recentemente em Nova York uma regulação lá do uso da inteligência artificial, por exemplo, em empregos, tá certo? Por quê? Porque tem o que eles colocaram, que é uma matéria pública do jornal, é que conforme a utilização da inteligência artificial, ela pode gerar vieses negativos. Então, imagina que, por exemplo, sem pegar um cargo de desenvolvedor de software, tá? Pegar 15, 20 anos atrás, era uma profissão masculina, tá? Então, você fazia um evento de desenvolvedores, ia ter 20 pessoas, iam ser 19 homens e uma mulher. Então, provavelmente, os líderes atuais, a grande maioria dos líderes, são homens. Se a inteligência artificial não for bem desenvolvida, o que ela vai fazer? Ela vai tentar usar o que ela aprendeu para poder tomar decisões e mostrar os passos futuros, né? E ela vai falar assim, vai chegar um monte de currículos lá, ela vai falar assim, mas os melhores desenvolvedores que eu tenho são homens brancos de 40 anos, tá certo? Na chegada dos currículos, eu vou escolher homens brancos de 40 anos. E é claro que tem um viés aqui no processo, não é um processo isento de bias, né? Então, existem esses cuidados que a inteligência artificial, ela aprende e executa, mas ela tem que aprender com os dados certos, e muitos dos dados, às vezes, estão enviesados, certo? Então, assim, eu acho, respondendo, Rob, que muita coisa vai mudar e vai facilitar, e tem muita coisa que a gente já está usando que a gente não sabe, nem sabe que tem inteligência artificial. Nem sabe, tá? Então, por exemplo, quando você começa a escrever no Google uma palavra e o Google já sabe qual é a palavra que você não precisa nem terminar de escrever a palavra, já tem inteligência artificial andando aqui. Quando você está usando as redes sociais e ele fala, você deveria se conectar com essas pessoas, é a inteligência artificial que está sugerindo quem são as pessoas que podem ter interesse em você. Quando você está no LinkedIn, por exemplo, e você está buscando uma vaga, ele já sabe, a inteligência artificial, os algoritmos já rodaram e já viram quais são as vagas mais prováveis que você pode ter interesse em função da sua formação. Então, assim, a inteligência artificial não é uma coisa de hoje, tá? Inclusive, o vice-presidente de produto do LinkedIn, até interessante, ele dá aula de inteligência artificial em Stanford desde 2015. Nós estamos em 2023, né? Então, assim, para a gente, para os mais que estamos na ponta aqui, a gente está realmente falando assim, a coisa vai mudar muito. E vai mudar em termos de carreira. É claro que muitas das funções automatizadas vão ser feitas por inteligência artificial. Então, assim, acho que um tempo atrás a gente falava Mas, assim, eu vou te dar um exemplo dos medos que as pessoas têm com relação ao avanço tecnológico, tá? Quando surgiu o Excel, quem lembra de quem usa Excel, aqui a planilha, tem artigos, se vocês buscarem muito bem na internet, vocês vão achar que tem artigos, na época, quando surgiu o Excel, falando assim, vão acabar os contadores, tá? Essa profissão não vai existir mais, porque vai... E o que aconteceu? Se vocês olharem, uma parte do trabalho de digitação, input de dados, realmente foi embora. Mas surgiu uma outra categoria de profissionais, são os analistas de dados. Mudou, simplesmente, aquele cara que fazia uma função muito mecânica, que foi substituída pela praticidade do Excel, foi substituído por pessoas que vão fazer análise de dados, que tem inteligência humana, etc. Com esse mundo mais automatizado, não é só inteligência artificial, os algoritmos, softwares que fazem um monte de coisa. O que vai valorizar? Vão valorizar as pessoas que têm as características que estão mais relacionadas com a humanidade, né? Criatividade, solução de problemas, comunicação, etc., etc. Trabalhos mecânicos, vai ter eu imagino que vai ter realmente uma queda, tá? Você imagina quando você entra num site, você começa a clicar em alguma coisa, aparece um robozinho lá em frente e fala assim, você está interessado em algum tipo desse produto? Ou quando você vai marcar um exame num hospital, ele já te fala um monte de perguntas, antes de você falar com uma pessoa humana, você já falou com um computador lá, respondeu 20 perguntas que vão te direcionar, certo? Então, todas essas atividades são muito mecânicas, tendem a ser, no futuro, substituídas por algoritmos, e vão surgir, provavelmente, mais profissões do que tem hoje, que a gente nem sabe que existem, né? Então, o meu caso aqui, eu fiz engenharia, nem sabia que não existia rede social, né? Não existia, alguém sabe de rede social? Rede social, o LinkedIn surgiu em 2003, Facebook não me lembro em qual data surgiu, mas tudo da década de 2000 para cá, né? Então, a gente não sabe o que vai ter para frente, mas a perspectiva, na minha cabeça, é mais otimista do que pessimista.
Então, se os jovens falam assim, quais são as oportunidades de emprego que existem hoje? Aí você vai ler, não, desenvolvimento da inteligência artificial é interessante. Inclusive o LinkedIn tem para quem tem LinkedIn Premium, tem acesso aos cursos, tem uma trilha de aprendizado para aprender inteligência artificial. Mas é óbvio que não é todo mundo que vai ser desenvolvedor e vai aprender, que quer trabalhar em inteligência artificial. Mas vão surgir novos empregos, vão surgir novas coisas para serem feitas, vão surgir outras atividades. Então, assim, é uma coisa muito boa para a humanidade, se bem usada, né? Eu vou até então completar, obrigado pela resposta, até falar que eu uso o exemplo clássico do TEAR, né? Quando veio o TEAR, acabou o emprego, não tem mais emprego, porque o TEAR vai fazer, criaram-se outros empregos, outras necessidades, né? Então, também eu sou otimista nesse sentido, e até melhor, porque as profissões que vão surgir vão ser sempre mais qualificadas, e as menos qualificadas vão tender a ser substituídas por máquinas mesmo, então vai qualificar melhor. Os consumidores, eventualmente, também não sabem o que eles querem, tá? Então, assim, eu estava vendo uma apresentação ontem e me chamou bem a atenção. As pessoas não sabem o que elas querem. Você fala, eu quero A, mas ela não sabe o que ela quer de verdade. Alguém vai apresentar para ela alguma coisa, ela vai gostar ou não vai gostar, mas aí surgiu uma frase parece que o Henry Ford, quando lançou o modelo T, ele falou, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam um cavalo mais rápido. Né? Era isso que elas queriam um cavalo mais rápido. E ele lançou um carro, que foi, né, a gente sabe o tamanho da indústria automobilística hoje. Mas, assim, o que vem, o que as pessoas querem e o que vai vir não é exatamente alinhado, tá? Então, o que eu acho é que, assim, para quem vou mudar de lado, estou olhando com vocês aqui, o que eu vou tirar dessa apresentação aqui? O que eu vou falar para o meu filho, para o meu amigo, para a minha vizinha? O que eu aprendi hoje, tá? Eu acho que alguma das coisas que eu tento compartilhar está muito relacionado com... A gente não sabe exatamente o que vem pela frente. A gente não sabe quais são os empregos que vão ter no futuro. Então, a gente tem uma ideia. Se me perguntar hoje lá no LinkedIn, se vocês procurarem lá nos meus posts, inclusive, lá, tem N artigos lá, empregos futuro, habilidades mais procuradas, a gente faz pesquisa o dia inteiro, tá? Mas, assim, para as pessoas que estão assistindo, que vocês vão conviver, e vocês querem o melhor para elas, acho que o importante, acho que assim, a mensagem, que vocês vão sair com 2, 3, 4 mensagens daqui. Cuidem da parte das relações, não das habilidades sociais, tá? Não minimizem isso aqui, tá? Comunicação, capacidade de lidar com conflitos, diversidade, assim, as pessoas vão fazer os processos de entrevista para os empregos e não sabem o valor que é dado para isso, tá? Então, assim, saibam quanto isso aqui está sendo questionado no momento. As empresas não querem pessoas que... quando eu falo empresas, estou falando um grupo de empresas no Brasil, é muito grande, tá certo? Mas, assim, as grandes empresas têm uma preocupação muito grande com essas questões comportamentais. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda grande mensagem que eu acho que eu gostaria que ficasse é da importância de aprendizado contínuo. E aprendizado contínuo não é vou fazer uma pós-graduação, é também, tá? Vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. E aí você pensa assim, nossa, eu não tenho tempo nem para me coçar, vou fazer um mestrado, vou me enfiar vou fazer um doutorado, vou fazer uma nova faculdade, que é assustador. Existe uma tendência nova dos microcursos, tá? Então, assim, cursos de 1 hora, cursos de meia hora, ouvi um podcast, um curso de meia hora no carro. Então, assim, é uma tendência, cursos de 5 minutos, leituras rápidas. Então, assim, as empresas sabem que as pessoas têm dificuldade de fazer cursos longuíssimos, tá certo? Então, tem uma nova forma de aprendizado, que é YouTube, que é cursos online, cursos gratuitos. Todas as empresas têm cursos gratuitos. Os cursos são muito baratos, relativamente baratos, tá? São digitais, tá? Então, assim, e o nível de aprendizado, sofisticação que existe nesses cursos é muito grande. Então, às vezes eu vejo, as pessoas falam assim, não dá para eu aprender porque até eu chegar na faculdade são 1h30 com o trânsito de São Paulo, né? Vou fazer um mestrado, vou ter que ficar... Assim, eu entendo. Então, assim, todo mundo entende. É bacana fazer um mestrado e doutorado? Eu acho super bacana. Mas para quem não quer fazer um mestrado e doutorado, pode complementar com essa parte de cursos online. Então, assim, a preocupação em aprender o tempo todo para ter uma carreira é muito importante. A primeira pergunta que um recrutador vai fazer é assim, qual a diferença que tem no seu currículo hoje e no seu currículo 10 anos atrás? Se você não tiver nada para falar nisso aqui, você já está num mau momento, tá certo?
Se você não aprendeu nada, você não fez uma coisa diferente, não fez um curso novo, não fez alguma coisa, suas chances de crescer na carreira são muito baixas. Tá? É um pouco da... Eu fico pensando assim, o que eu quero que as pessoas saibam, tá? E eu falo muito, tá? Então, desculpa que eu exagero um pouco Eu tenho tanto conteúdo assim que eu quero falar, mas assim... O que é importante? Eu fico me coloco no lugar de vocês e penso assim, o que eu vou falar para o meu filho quando eu chegar em casa? O que eu aprendi? Então, aprendi da importância de aprendizado contínuo e a segunda coisa, soft skills. Tá? Se vocês saírem daqui com essas duas coisas, já é um bom caminho. Tá? Pode soft skills perguntar? soft skills, esse termo é muito usado, que são as hard skills e soft skills. Hard skills eu sei usar Excel, sei usar o Word, sei usar PowerPoint. Isso é uma hard skill. É saber alguma coisa, sei fazer alguma coisa. Soft skills é mais difícil de aprender na faculdade e num curso. Soft skills eu sei lidar com um chefe que pensa diferente de mim. Eu sei entrar numa reunião e apresentar meu ponto de vista e não sair com a cara virada se meu ponto de vista não for aceito. Eu sei participar de forma ativa de uma reunião. Eu sei me comunicar. Eu sei... Então, essas são habilidades como se aprende isso aqui? Se aprende vendo, se aprende convivendo com outras pessoas, você aprende com cursos rápidos. Agora, imaginem vocês que você está numa empresa e o chefe bate na mesa e dá bronca, e xinga. Tem muitas empresas assim. Tá? Muita gente vai achar que esse é o normal, né? Então, assim, esse é o normal. Assim, eu o tempo todo convivi com isso, por que eu não vou poder fazer? E não é normal. Tá? A gente convive com anormalidades o tempo todo e esquece que não é assim que funciona o mundo, tá certo? Mesmo durante a pandemia, eu vou contar um exemplo, uma pessoa que eu conheço, e ele estava na empresa e o chefe lá falava, essa pandemia não existe, isso é uma besteira, aqui ninguém usa máscara, tá certo? Aqui, na minha empresa, ninguém usa máscara. Aí você pega a pessoa, está precisando do emprego, ela vai se submeter a algum tipo de coisa, vai submeter a outro tipo... Qual é a barra, qual é a linha que não pode cruzar para não se submeter? O ponto todo é que, assim como tem esses extremos, tem outros extremos. Tem os extremos das microagressões, tem os extremos do sexismo, juro, posso tomar uma lista aqui de coisas que são agressivas no ambiente de trabalho, que eram toleradas 10, 15 anos atrás, que não são mais toleradas hoje. Então, e eu vejo, assim, quantas vezes se falava, né? A pessoa ela é contratada pelo LinkedIn e se esforça tal, e ela é demitida por comportamentos que dá para aprender, tá? Não é tão difícil. Às vezes é mais difícil fazer uma faculdade de medicina e do que saber se comportar e olhar o outro como uma pessoa, né? E tratar como gente, né? Então, assim, em verdade, tudo que a gente fala, saber se comportar numa reunião, saber se participar de uma discussão, etc., é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, em resumo, tá certo? Que parece óbvio, é óbvio, né? Mas não acontece no dia a dia, tá? Principalmente quando tem posições hierárquicas diferentes, né? Então, é um cuidado. Pode perguntar? Claro. Disso que você falou de cursos rápidos, você quer dizer pós-formação, né? Então, assim, Uma não para substituir uma formação. Então, assim, não, deixa eu te explicar por claro. quê. Porque a geração jovem entrou muito no YouTube, fez muitos cursos, né? Ouviu muitas coisas de vídeos que eles sentem que praticamente substituiu a formação. Você aconselha, senão a pessoa não vai ter currículo, né? Se ela só fizer cursos rápidos. Eu acho que não é um ou outro, de verdade, tá? Então, assim, eu sou muito a favor das formações, tá certo? Inclusive, eu valorizo muito a minha, né? Estudei muito para entrar numa boa faculdade, etc, etc. Eu acho que é super importante. Mas se você hoje for olhar, por exemplo, como que está se processando o mundo e como que é... Vamos pegar aqui, muitas das tendências vêm da Europa e Estados Unidos, né? Hoje tem uma valorização das habilidades versus os diplomas. E por que acontece isso? Porque às vezes você tem um diploma e o diploma não... Se você tem o diploma nem sempre reflete o que eu preciso para aquele trabalho em si. Então, por exemplo, você pegar Bill Gates, ele não se formou, né? Dá um exemplo forte aqui, tá?
mas sabia programar muito bem, né? Então, assim, nas áreas de programação, às vezes, eu não preciso ter alguém que está formado em processamento de dados. Tem programadores que nunca estudaram pós-graduação, mas são excelentes programadores. Tem outras coisas. No Brasil, o que acontece? É mais difícil você validar a capacidade da pessoa se ela não tem um diploma. Por quê? Porque, vamos pensar assim, o cara fez engenharia na Mauá, ou na Poli, ou na FEI, em algum lugar. Essas empresas fizeram provas, fizeram testes, provaram, ó, ele tem um diploma aqui que prova que ele passou. Como você prova que você é bom em comunicação? Você fez um curso rápido, como você vai provar? Qual que é o atestado? Isso aqui vai ter que ser pego numa entrevista, né? Então, os entrevistadores, eles também validam muito, eles dão muito valor para os diplomas, porque os diplomas é alguém outro, uma certificadora, dizendo, ele tem estas capacidades. Só que acho que o que eu quis dizer mais está relacionado com, não é só isso que vai fazer a pessoa entrar. Então, assim, é importante ter a capacidade técnica, fazer as faculdades. Eu acredito que sim, tá? Não é uniforme, tá? Tem gente que vai dizer que não, tá? Eu acredito que é importante, porque você aprende não só aquela matéria em si, você aprende a estudar, você aprende a conviver com colegas, você aprende a entregar projetos no prazo, você aprende a fazer prova, a enfrentar situações de estresse, né, que a faculdade te obriga, né? Então, eu acho que é um aprendizado, além da matéria, a dinâmica das faculdades são importantes, né? Agora, esses cursos, que eu digo cursos rápidos, são cursos que qualquer um pode fazer. Então, assim, tem no LinkedIn, tem dezenas de cursos gratuitos na Harvard tem cursos gratuitos, todas as faculdades americanas têm cursos gratuitos, tem muito curso gratuito por aí. Então, eu acho que é importante também, tá? Não é um ou outro, é ambos, tá? Deixa eu te falar só duas coisinhas. Eu tive a impressão de que você falou do ChatGPT, que você não sabe como ele funciona. Então, eu perguntei para ele. Eu falei para ele, você escreve tão bem como você faz. E ele falou que tem bilhões ou trilhões de não sei o quê, e que ele, enfim, ele responde isso também. E sobre o LinkedIn que você falou, que você apresentou muito bem, eu queria comentar com você assim, eu tive uma jornada no LinkedIn estranha. No começo eu não sabia para que servia, não sabia mexer, você põe lá e depois o que acontece? Ele não tinha muito movimento. Depois ele foi para o aplicativo, melhorou porque ele tem posts, é como uma rede social mesmo, uma rede profissional, né? E ficou mais interessante. Mas para buscar clientes, digamos assim, B2B, ele já não dá o contato, você tem que pagar. Aquele negócio que eles vendem, também outra coisa que eles vendem. O learning agora está pago, né? Então você só pode mandar mensagem. Então, eu não estou conseguindo me virar com essa situação. Assim, o modelo é assim, ele funciona muito bem. Você pode fazer os contatos, você pode fazer um monte de coisa, mas quando entra na atividade profissional em si, do tipo, eu quero recrutar, eu vou olhar milhares de currículos lá, o link começa a colocar barreiras, até aqueles vamos dizer paywalls. Então, assim, você vai até um certo ponto no gratuito. E a grande maioria é gratuita, tá? Então, assim, mas para as empresas, elas se beneficiam dos produtos e esses produtos têm que ser desenvolvidos, tá? Então, assim, a receita do LinkedIn vem de uma parte de pessoas que têm a assinatura premium, que é um pouquinho, tá? De verdade é pouco, mas você tem direito com a assinatura premium, você vê quem viu o seu perfil, você consegue mandar e-mail para qualquer um, você tem acesso a uma biblioteca de 20 mil cursos, tá? Então, é para todo mundo? Não é, eu não sei como, cada um sabe seu orçamento, se cabe naquele momento ou não cabe, né? Mas, assim, a grande parte da receita não vem daí. A parte da receita vem das empresas. E as empresas todas, elas utilizam e pagam, não é a assinatura premium, tá? Elas pagam contratos de verdade, contratos vultuosos, tá? Para poderem usar isso aqui para recrutar, para fazer marketing, para fazer vendas. Então, assim, a proposta de valor é diferente. A proposta de valor para os usuários é uma, para as empresas é outra. E como a gente chama, B2B2C, porque assim, o negócio, a monetização é business to business, através de uma plataforma business to consumer, né? Então, assim, eu vou com os consumidores finais, tem 1 bilhão de pessoas usando, e esse movimento aqui faz com que se utilize. Mas, direto no seu problema, tá? O melhor jeito é começar a usar, tá? Então, assim,
você falou que você colocou lá e não aconteceu nada. Não acontece nada mesmo, você está certa, tá? Você tem que colocar, você tem que se conectar com outras pessoas. Com quem você vai se conectar? Normalmente, eu vou me conectar. Eu acabei de me formar, não conheço ninguém, não sou diretor de nada. Com quem eu vou me conectar? Me conecto com meus colegas da faculdade, me conecto com os professores, eu sigo as empresas que eventualmente eu quero trabalhar. Então, suponho que me formei em engenharia hoje, tá? Conheço meia dúzia de gato pingado. Como eu vou fazer? Eu vou me conectar com as empresas que eu tenho interesse. Quem são? A Volkswagen, a Embraer, as empresas mecânicas. Eu vou seguir essas empresas. Eu vou seguir pessoas que fizeram a mesma faculdade que eu, vou seguir os professores, vou começar a ler esses conteúdos, vou começar a curtir, vou começar a participar dos grupos. Então, é uma dinâmica, não é uma coisa estática realmente, e com isso você vai melhorando. Eu tenho, vou dar um comentário aqui, toda terça-feira eu tenho um vídeo que sai no meu perfil, tá? Então, se vocês entrarem lá, atividades, vocês vão ver vídeos, chama 3 em 3, que é 3 perguntas em 3 minutos. Por que eu fiz isso? Porque eu fazia lives de 1 hora começava com 150 pessoas e 3 minutos depois já tinha muito menos, tá? Aí eu falei assim, mas se as pessoas não têm paciência de 3 minutos, eu não vou brigar com o sistema, eu vou fazer entrevistas de 3 minutos. E as pessoas vão lá e eu entrevisto durante 3 minutos, tá? Então, assim, é verdade, é interessante, né? Porque a pessoa sai da casa dela, ou sai, tem gente... Eu entrevistei pessoas, a pessoa uma veio de Brasília para ser entrevistada, a outra veio do Rio de Janeiro, uma veio do Espírito Santo. Eu falei, a entrevista dura 3 minutos, né? 3 minutos, tá? Assim, para você saber onde você está entrando, né? Então, assim, pega avião, vem, faz uma entrevista, dura 3 a 3,5, não chega em 4, nenhuma chega em 4. Mas por que eu estou falando isso? Se vocês tiverem curiosidade de olharem, devem ter umas 35 entrevistas já lá no... Tem gente que vai contar a história nos 3 minutos, falando assim, olha, eu não sabia nada, hoje eu tenho 500 mil seguidores no LinkedIn, 500 mil, 600 mil, 700 mil, eu ganho minha vida com o LinkedIn. Gente que não tinha emprego, que perdeu o emprego, que não sabia o que fazer. É interessante de ouvir, porque assim como tem casos, às vezes, de não estar funcionando tão bem, tem casos que funcionam, da pessoa virarem a vida. Tá? E assim, é um pouco de inspiração. E eles dão um pouco de dicas lá. Essas pessoas que eu entrevisto, metade delas não tem nada a ver com isso em particular. Mas se vocês quiserem ver como eles fazem e dar dicas, tem nesses vídeos, e o vídeo é 3 minutos. Tá? Então, assim, é bacana de ver. Acho que para você é uma boa sugestão, inclusive, você vai ver bons casos de sucesso. Vou emendar uma pergunta. Tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis criando conteúdo e postando. Isso é normal? A maioria das pessoas é assim? Isso pode ser treinado? Então, tem gente que fala em público. Eu falo bem em público, tá? Então, assim, eu estou muito acostumado. Eu falo bastante. Eu posto bastante. Mas eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, assim, vou ser bem claro com, assim, eu tenho gente que me ajuda a escrever, porque eu tenho muita coisa para fazer. Nas organizações, quando vocês imaginam lá que tem os presidentes das empresas escrevendo, etc., eles também têm equipes, tá? Então, assim, quando alguém fala, eu não consigo escrever, eu tenho um pouco de dificuldade, é muito normal. Assim, que conteúdo você vai pôr? Eu vou falar uma dica um pouquinho aqui, tá? Se você não consegue escrever, você pode pôr um vídeo. Eu não sei qual vídeo eu vou colocar, eu posso comentar o post de outro, que já é um bom começo, tá? Então, o que eu achei do que o cara escreveu? Então, assim, é mais fácil você comentar e entrar na conversa do que você escrever o conteúdo do zero, tá? Então, eu acho que é um pouco da característica, mas o que escrever, tá? Acho que é uma coisa importante. Vou fazer uma analogia com as redes sociais, tá? Eu vou para Paris, estou na Torre Eiffel, né? O que vai acontecer? Normalmente, no WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para o meu grupo de amigos e falar, alguém conhece um bom restaurante perto da Torre Eiffel? É isso que você vai escrever no WhatsApp, né? Se eu tiro uma foto e coloco no Instagram, olha eu aqui do lado da Torre Eiffel. Esse é o Instagram, tá certo? No LinkedIn, o que você vai colocar, normalmente as pessoas vão colocar, fala assim, cheguei em Paris e o mercado de trabalho no LinkedIn está crescendo. O mercado de trabalho para profissionais de turismo está crescendo. Então, em cada rede social, essa visita a Paris vai significar uma coisa diferente. Então, no Facebook é uma coisa, no Twitter é outra, no WhatsApp, que é quase uma rede social, é outra. No LinkedIn vai estar relacionado, como isso aqui está relacionado com a minha carreira, com o meu trabalho, com a minha chance de ganhar mais dinheiro, de aprender alguma coisa nova, de fazer network. Tá? Então, importante que quando vocês escrevam ou comentem,
vocês entendam o que é cada rede social para fazer o que se espera naquele ambiente, né? Qual conversa eu vou ter nesse grupo de pessoas. Eu já vou passar, então, só para fazer o arremate aqui. O que eu estou fazendo agora é o ChatGPT também, que ele derruba aquela síndrome da página em branco, né? Que você não consegue começar, né? Então, ele escreveu artigos, então agora ele não vai escrever para mim, mas eu começo falando com ele e ele me dá a ideia e eu vou desenvolver. Mas quando você sai de você quer fazer uma pergunta, então quer fazer um post no LinkedIn, comece perguntando alguma coisa para o ChatGPT, depois desenvolva. Mas claro, vai depender dos seus conhecimentos, do seu background, também não vai sair de graça assim, né? Mas acho que... Só para complementar, depois eu já passo para você, tá? O ponto do que escrever é assim, eu sugiro que a pessoa escreva sobre alguma coisa que ela entenda, né? Ou que ela está relacionado com o que ela faz, né? Então, assim, eu tive vários presidentes de empresa passam lá, né? E aí você pensa assim, o cara vai querer discutir negócios. Não, ele quer saber o que tem que fazer para ser mais visto, e assim, as pessoas têm um ego grande, né? Então, assim, o que as pessoas devem postar? O que as pessoas estão interessadas, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, se eu venho dar uma palestra aqui na Bnei Brit, é muito diferente da palestra que eu vou dar quando eu vou dar uma palestra na BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é muito diferente do que eu fui fazer ontem, que eu estava em Florianópolis falando com outro grupo de pessoas. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender quem está assistindo, que interesse as pessoas têm. Se você não consegue estabelecer essa conexão, você vai postar e ninguém vai ler, porque não vai estabelecer conexão, não vai ter essa comunicação. Então, assim, o que aquele meu público espera de mim? Então, assim, eu penso assim, quando chegar aqui, quando o Henry me convidou, eu falei assim, o que será que o pessoal quer ouvir? Porque, assim, eu tenho de verdade, pessoal, eu tenho 10 histórias para contar. Mas qual é a história que interessa para esse grupo aqui? Não é a mesma história que interessa quando eu vou falar para os diretores de recursos humanos da empresa, não é a mesma coisa que interessa para as startups. Isso aqui vale para qualquer comunicação. Não sei se já foram em algum jantar com algum casal de amigo, e você vai lá e você espera ter uma comunicação, e o casal fica o tempo falando, porque meu filho isso, minha filha aquilo, meu filho isso, minha filha aquilo, meu filho isso, minha filha aquilo. Então, assim, cara, vamos estabelecer uma conversa aqui, né? Assim, uma conversa significa eu falo, você fala, eu falo, você fala, assuntos que te interessam, assuntos que me interessam. Porque, assim, se for para ficar falando das maravilhas do seu filho, esse jantar não vai ter o segundo jantar, né? E na vida digital é um pouco parecido. Você tem que olhar para o outro lado e falar o que essas pessoas esperam ouvir de mim quando eu vou fazer um post. Então, assim, e eu vou terminar, porque essa história é bacana, tá? Quando as pessoas olham meus posts, elas esperam saber o quê? Eu sou do LinkedIn, elas esperam saber sobre carreira, esperam saber sobre oportunidades de trabalho, como vou ter uma chance de crescer na minha vida profissional, etc, etc. Então, é sobre isso que eu escrevo. Mas tem coisas que eu escrevo, inclusive com a minha equipe lá, e eu falo assim, isso aqui eu poderia escrever hoje ou escrever daqui a um mês? Se eu postar hoje, ou postar 1º de setembro, posso pôr o mesmo post? Pode. Então, esse post não vai provavelmente ter muita aderência, tá? Não vai ter muita gente olhando. Porque as pessoas não gostam desses posts genéricos que podem ser em qualquer instante, etc. Não sei se vocês vão lembrar de um para quem gosta de futebol, teve um goleiro chamado Sidão do Vasco, que ele teve um jogo e ele levou 3 frangos. E nessa época a Globo fazia uma votação, né, melhor em campo. E os internautas votavam, e os internautas no Brasil se juntaram e votaram nele como melhor em campo, ele foi o pior em campo. Ele foi claramente o pior em campo, ele sabia. Mas ele foi eleito pelos internautas e deram o prêmio lá, o repórter, constrangido, foi lá entregar o troféuzinho de melhor em campo para o jogador que era o pior em campo. Foi obrigado, porque ele ganhou a eleição. Depois disso mudou a regra. Exatamente. Mas assim, talvez a pessoa lá que entregar o prêmio vai falar assim, pessoal, eu sei que vocês foram brincadeira, isso aqui, não vamos constranger o atleta, né? E eu fiz um post sobre constrangimento de profissionais em função do que eles estão fazendo, né? De você constranger alguém, porque naquele dia não foi bem. Então, alguém duvida que o Sidão é um bom goleiro? Talvez não seja o melhor do mundo, mas assim, você não pode humilhar uma pessoa pela performance profissional dela. E o que acontece nesse post? Esse post aconteceu uma coisa no domingo, 6 horas depois eu fiz o post. E aí tem 100 mil visualizações, 70 mil visualizações, porque é o assunto que está na moda. É o assunto que as pessoas estão comentando. Se eu for fazer um post hoje, que eu posso escrever daqui a um mês, é isso, né? Eu tenho que ter uma coisa muito interessante para falar, tá certo? O que é o conteúdo tão brilhante que eu tenho? É um pouco das dinâmicas. Os assuntos que têm mais engajamento são os assuntos que estão na cabeça das pessoas. Então, assim, é o que está acontecendo hoje.
o que você viu hoje, é o que você viu ontem, é o que está... por exemplo, quando fundou lá o Submarino, aquele era o assunto, né? Aquele era o assunto do dia. Aí você pode escolher, vou postar sobre um assunto polêmico ou não vou, tá certo? É uma decisão pessoal também. Conforme a empresa que você trabalha, você não quer entrar em polêmicas, tá certo? Então, assim, é um pouco do aprendizado de como você se comporta, como você se manifesta e você se mostra publicamente. Quer perguntar? Desculpa. Professor, o senhor colocou... Todos, quando forem falar, apresentem seus nomes. Alfredo, professor Milton, o senhor colocou uma coisa muito... Professor de nada, hein? O senhor colocou uma coisa muito interessante, deu o valor do comportamento e a valorização do comportamento das pessoas nas empresas nos últimos 10, 15 anos, o quanto isso tomou uma dimensão muito maior. E acho que, dentro do comportamento, a dificuldade que é inerente do ser humano é lidar com a hierarquia. Como o senhor acha que hoje, dentro da diferença e da valorização do comportamento, a hierarquia tomou uma outra dimensão? Como lidar de uma forma mais moderna e contemporânea com o comportamento hoje em dia nas empresas? Então, eu acho que o que acontece com as empresas? As empresas viram como muito começou com o Vale do Silício, né? Vocês pensarem quando começou aquela dinâmica dos presidentes andando de tênis e sandália, calça jeans e camiseta preta, né? Lembrar do Steve Jobs e outros, né? Os gênios bilionários e empresas que aparentemente menos hierárquicas, que aí tinha mesa de bolinha, tinha piscina de bolinha, tinha comida grátis, etc, etc. Muitas empresas, o que elas viram? Elas falaram assim, então eu vou ter isso, né? Essa é a parte fácil de fazer, tá? Então as empresas contratam um arquiteto e coloca a piscina de bolinha, pebolinha, etc, e fala assim, aqui não tem mais paredes, tá? Aqui não tem mais a sala. Então o diretor senta junto com os funcionários, não tem mais a hierarquia não é dada pelo tamanho da sala e o tamanho da cadeira, né? Então, isso muitas empresas implementaram, e essa parte, muitas não implementaram também, tá? Então, assim, quando eu falo do Brasil, o Brasil tem, não sei, 2, 3 milhões de empresas, tá? Ou mais, tá? Mas essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é mudar comportamento, né? Assim, não adianta eu tirar a parede física e manter a parede virtual, né? Existem as paredes virtuais, existem os acessos de chefite, existem o cara que quer mostrar o crachá, né? Como fala, olha, quem manda aqui sou eu e obedece, cala a boca e rema, né? Então, assim, normalmente as pessoas saem dos empregos não são por causa das empresas, são por causa dos chefes, tá? Esse é o principal motivo. A empresa pode ser ótima, se o seu chefe é ruim, não há empresa que segure aquilo. A empresa pode ser maravilhosa, se o chefe é ruim, não vai funcionar, tá? Então, eu acho que os estilos de liderança são estilos de liderança situacionais. Então, assim, tem hora que tem que compartilhar, são tomadas de decisões mais democráticas, ou você ouve e você toma a decisão, ou você decide sem ouvir muito, tá? Tem um processo que foi inventado por uma consultoria chamada BEM, famosa, uma das grandes, junto com a McKinsey, e eles têm um método chamado RAPID. Eu não vou explicar um método interessante, mas é um método que, assim, quando alguém tem que tomar uma decisão, alguém vai ter que tomar uma decisão. Mas tem um processo, tem pessoas que vão dar input naquela decisão, que vão dar argumentos, tem pessoas que vão recomendar coisas, tem pessoas que vão executar a decisão, mas tem alguém que vai tomar a decisão. Quando existe clareza de que existe esse processo, que existe uma pessoa que vai tomar a decisão, que o processo de tomada de decisão é desse tipo, não importa se o decisor vai tomar a decisão. O problema acontece, as raivas, as hierarquias, etc., acontecem quando os processos de decisão não são tomados de forma clara, sem transparência, sem respeito, e porque bate na mesa. Então, assim, a maioria dos funcionários das empresas entendem hierarquia, entendem aonde eles vão, onde eles não vão, entendem quem decide, que é assim. O problema não é esse, o problema está mais relacionado na forma do que no conteúdo. Então, assim, os modos de chegar e você ter, por exemplo, um comprometimento da equipe, depende de como foi esse processo decisório. Eu posso não ouvir ninguém, falar vai ser assim, e vou ter 10 pessoas de cara virada torcendo para dar errado, né? Ou posso fazer de um jeito que seja uma coisa participativa e é uma decisão da equipe que foi tomada finalmente por alguém, tá? Então, essas lideranças, é igual... Estou no momento lá, estou na guerra, tem que ir pelo lado direito ou lado esquerdo. Nós vamos atacar pela esquerda ou pela direita?
Não dá para fazer uma reunião e perguntar para as equipes, vamos por aqui, você acha o quê? Eu acho isso, você acha que... Não, não é assim que funciona. Então, em momentos nas empresas, o processo de decisão também é esse. Eu tenho hierarquia, eu tenho cargo, eu tenho poder de decidir, nós vamos por aqui. Você não pode ter esse estilo de liderança o tempo todo, né? Tem horas para isso, tem horas que tem que ter decisões mais participativas, tem que ter outros métodos. Então, assim, eu acho que os segredos das lideranças estão mais relacionados com usar o processo certo no momento certo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, eu já passo a pergunta para o próximo. A minha pergunta é muito simples. Você é um presidente de TikTok, que na nossa geração, você, graças a Deus, uma linda carreira, você acabou de dizer que ampliou, inclusive, a área de atividade para a África subsaariana, já cuida da América Latina, do Brasil brilhantemente. E na hora que vocês estão captando novas pessoas para o LinkedIn, normalmente vocês pegam pessoas muito jovens que são a geração TikTok. Quando eles olham para você, eles conseguem enxergar você como um presidente de TikTok? A gente falar, tem todas as idades, tá? Então, assim, o que acontece, eu não sei exatamente o que é um presidente de TikTok, mas assim, eu me comporto lá como eu me comporto aqui, tá? Então, assim, sendo muito verdadeiro, tá? Assim, eu não interpreto muito personagens, tá? Eu não acredito muito nessa... Eu acho que o estilo de liderança novo que existe, Henry, está muito relacionado com você ser honesto, ser transparente, ser respeitoso com as pessoas, independente da idade que elas têm, tá? Não considerar muito etarismo, não considerar muito, eu vou ensinar vocês, tem esse aprendizado das duas mãos, tá? Então, eu não sei como eles me chamam, tá? Assim, chefe é chefe, tá certo? Então, assim, deve ter coisa que eles gostam, deve ter coisa que eles não gostam, tá? Mas, assim, manter um ambiente saudável, eu acho que é importante. Eu acho que assim, tem coisas que você vai falar assim, faz parte da cultura da empresa, mas a cultura da empresa também é muito ditada pela liderança da empresa. Você não pode falar assim, olha, tem uma empresa diversa, que respeita a diversidade, etc., se no cafezinho lá o cara está fazendo uma piada racista para o amigo dele e o outro ri, tá? Então, assim, não pode, tá? Assim, não pode. Tem coisas que não pode mais, tá? Coisas que eram comuns, que eram aceitáveis 10 anos atrás, são proibidos, não cabe mais, tá? A sociedade não permite esse tipo de coisa, tá? Então, assim, machismo, racismo, preconceito, homofobia, etc., etc., não cabe nas lideranças atuais. Então, assim, não adianta eu fazer as empresas portas abertas, colocar o pebolinha, piscina de bolinha, dar sushi no almoço, se por trás tem a piada no canto, porque as pessoas entendem, as pessoas percebem, tá? As pessoas não são bobas, tá? Então, assim, tratar as pessoas com respeito e tratar as pessoas como gente e tratar como devem ser tratadas, você vai ter uma relação saudável. E relações saudáveis implicam, pessoas vão entrar na empresa, vão sair da empresa, vai ter um pouco de briga, assim, mas são relações saudáveis. O que não pode é ter as relações tóxicas, né? Então, assim, eu fiz inclusive um post falando sobre isso, sobre, você já teve um chefe tóxico? Era a pergunta do meu post, tá? Dezenas de milhares de views. Por quê? Porque todo mundo tem um chefe tóxico na vida, né? As pessoas se interessam por esse assunto. Chefes tóxicos, chefes que transformam sua vida no inferno, né? Então, assim, como lidar com isso? Quem já teve, acho que tem que cuidar para não ser aquele chefe, né, tóxico, né? O que eu vi que não gostei, né? Aprende com o erro dos outros, fala assim, isso eu não quero ser, tá? Então, eu já tive, e assim, me serviu para alguma coisa? Serviu para eu saber, isso eu não quero ser, tá? Isso eu não vou ser nunca. Então, assim, dizem que tudo serve, né? Nietzsche fala, né? O que não te mata te fortalece. Esse chefe tóxico me ajudou a ver o que eu não quero ser, tá? Então, também desse lado me serviu para alguma coisa, né? Não vai ter dancinha do TikTok? Tem vídeos meus no TikTok, tá? Então, assim, de verdade tem. Tem porque o LinkedIn, ele ativa todas as redes sociais. Então, o pessoal de comunicação pega vídeos meus e coloca no TikTok, mas eu não estou fazendo dancinhas, não. Posso fazer uma pergunta? Então, você falou uma coisa muito importante que está mudando tudo, Marcos Gil. Está mudando o jeito, está mudando tudo. Eu tenho uma loja de imóveis há 40 anos, estou vendo que tem uma dificuldade enorme. Essas grandes empresas do comércio estão com um problema grave. E eu faço uns vídeos.
E eu acho interessante esses vídeos, que me incentivou um rapaz que começou a brincar, eu comecei a brincar. Agora, no LinkedIn, eu posso pôr esses vídeos que eu posto no Facebook, posto no Instagram, posto no... ou não? Pode? Você tem um perfil no LinkedIn? Eu tenho. Você pode... Atividades. Quando você faz uma atividade... Das atividades, você pode colocar um texto, você pode colocar um vídeo, você pode colocar, por exemplo, imagine que você é um arquiteto. Eu entendi... Eu posso, por exemplo, quando eu clicar, eu posso ter opções de LinkedIn e botar dentro do LinkedIn, esses vídeos que eu já postei no Facebook, e criar novos. Tem que criar... Esse vídeo, você tem o arquivo em vídeo, você vai postar ele, tá? Ah, entendi. Tá, porque o que acontece? As redes sociais não gostam muito Mas que você, pode fazer... você saia da sua plataforma para ir para outra, tá? Mas pode fazer propaganda na LinkedIn, da minha lá? Não sei se alguém vai assistir depois também, assim. Ah, é? Os algoritmos também, eles olham para ver que tipo de interesse tem esse vídeo para a maioria das pessoas, tá? Então, assim, tem uma inteligência artificial que olha qual que é a relevância daquele vídeo dentro do cenário O que eu vejo muito no LinkedIn é médicos postando muito, pesquisa, uma série de coisas nessa área. Tem de tudo. Muito. Se você der uma busca, por exemplo, lá em pessoas, você vai procurar astronauta, tá? Além do Marcos Fontes, né? Eu não sei tem mais mexer. astronautas no Brasil, gente que trabalha com astronauta. Eu tenho dificuldade um pouco no LinkedIn para mexer, não sei se é minha ou é a dificuldade mesmo do LinkedIn, não sei. Tem muito curso, se você entrar lá, der um Google lá, como usar o LinkedIn bem, vai aparecer. E o próprio LinkedIn tem cursos dentro dele, tá? Ah, é? De como usar bem o LinkedIn, tá? De como fazer um bom perfil, como fazer networking, como fazer posts, como fazer... Tem tudo, tá? É só procurar e se você não achar dentro do LinkedIn, você dá um Google, você vai achar por fora, mas tem muito conteúdo. Ah, tá, obrigado. Se quiser dancinha do TikTok na propaganda, Talvez... Milton, eu sou Denise. Tá bom? Complementando um pouco o que ele falou, então, por exemplo, se você quer divulgar um trabalho, por exemplo, eu trabalho com uma outra atividade e eu preciso buscar clientes. Eu tenho que ter a plataforma premium para fazer isso ou simplesmente eu consigo fazer sem ter a plataforma premium? Então, como funciona, tá? Assim, você está lá e você vai divulgar o seu trabalho. 96% das pessoas não vão pagar o premium, por exemplo, tá? Quando você pode divulgar para suas conexões, você pode fazer posts, você vai aumentar a sua rede, você vai aumentar organicamente e vai crescendo, tá? Você pode alavancar seu trabalho. Eu não sei o que exatamente você faz, Denise. Eu trabalho com consórcio. Consórcio. Então, você pode tentar... O ponto todo, dependendo do tipo de negócio que você quer fazer, se simplesmente fazer um spam não vai dar certo, tá? Então, assim, quem você quer atingir? Qual que é o meu objetivo, tá? Então, assim, se eu vou fazer se eu sou uma empresa e quero fazer um marketing segmentado, dentro do perfil você vai olhar lá e vai falar assim, tem ads, advertisement, e ele vai falar assim, quem você quer atingir, quanto você quer gastar por dia, quanto você quer gastar por semana, você coloca o orçamento e ele vai te gerar impressões, como outras redes sociais também fazem, tá? Então, assim, o que funciona? Funciona testes, tá? Porque tem coisas que, eventualmente, você vai ter mais sucesso, eventualmente, com outras redes sociais, tá? Então, o LinkedIn funciona muito bem para business to business, tá? Ou para business to consumer de produtos um pouco mais caros, tá? Então, você vai fazer propaganda do sabão em pó, eles não vão fazer no LinkedIn, provavelmente, tá? A GV quer fazer uma propaganda do curso dela de o novo MBA para financeiros, provavelmente vai ter mais aderência a fazer no LinkedIn e fazer essa propaganda direcionada para diretores financeiros do que fazer em outras redes sociais, tá? Então, assim, você não precisa do premium, você pode fazer gratuito. Tá. Mas tem as opções que não tem nada a ver com o premium, porque o premium é no seu perfil, tá? Mas tem as opções de fazer propaganda. E assim, não sei se já fez propaganda em outras plataformas, tá? Mas é mais ou menos parecido, tá? Você fala quem você quer atingir, quanto você quer gastar, e ele cuida de distribuir, tá? Tá. Impulsionamento. Impulsionamento das suas propagandas, tá? Entendi. Oi, meu nome é Joseph. Você falou que o funcionário ele vai embora, geralmente, porque o chefe é um mau chefe. Então, a minha primeira pergunta é, como é que um mau chefe consegue virar chefe?
tem um RH tal que vê isso. E a outra pergunta é sobre os soft skills que você falou. Como é que um recrutador consegue enxergar os soft skills lendo um currículo? Porque no currículo você pode dizer um monte de coisa e não ser, né? E como é que ele, lendo o currículo, ele vai escolher, bom, eu vou entrevistar essa pessoa ou não? São duas coisas que Tá certo. estão interligadas, no fundo. Então, eu vou responder. Por que tem maus chefes? Como eles chegam lá, né? Por que chegam, tá? Porque, assim, porque é difícil. Às vezes, se a pessoa é um ótimo contribuidor individual, dizem que, normalmente, se fala que todo mundo está um cargo acima do que ele pode chegar, do que ele deveria estar. Porque onde ele deveria estar, se ele não passa daquilo, é porque ele já deveria estar num cargo abaixo. Tá? Então, assim, ele foi promovido para aquilo, então já está rateando lá, ele deveria estar num cargo abaixo. Tá? Porque às vezes as pessoas acreditam que se o cara é um bom vendedor, ele vai ser um ótimo gerente de vendas. Às vezes é um lobo solitário, ele é muito bom trabalhando sozinho, mas ele não é bom para gerenciar a equipe, para lidar com conflitos, para fazer um time, etc, etc. E os processos de decisão de quem vai virar um gerente, ou quem vai virar um líder, ou um supervisor de time, às vezes, muitas vezes você tem a chance de fazer trabalhos interinos, tá? Então, por exemplo, você coloca o cara interinamente, você fala assim, olha, você vai ser gerente interinamente por 4 meses, daqui a 4 meses a gente decide. Senão você volta para o seu cargo original. Esse é o jeito bom, tá? Porque normalmente você vê o cara em ação. Quando você não tem essa oportunidade, você vai fazer para processos de entrevista, etc., às vezes você se engana, tá? Então, assim, tem muita gente que se engana e tem muita gente que consegue criar personagens, tá? Na entrevista é uma coisa, em algumas situações é uma coisa, e em outras situações é outra pessoa, tá? Então, assim, tem gente que gerencia muito bem para cima, ele é muito bom com os chefes e é muito ruim com os funcionários, tá? Tem métodos, não sei se já ouviram as histórias, né, do cara que manda vai levar o cara, faz a entrevista num almoço e vê como ele trata o garçom, tá? Se ele trata o garçom assim, será que eu quero um cara desse na minha equipe, tá? Então, tem situações que as pessoas tentam fazer casos reais para ver como a pessoa se comporta em situações de estresse. O cara, numa situação normal, é um santo, na situação de estresse, ele baixa o Jekyll and Hyde na pessoa, né, e vira o monstro, tá? Então, tem de tudo, tá? Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta era do soft skills. Então, assim, as empresas, elas têm, cada uma faz o seu método de tentar ver como ela vai descobrir as soft skills das pessoas, tá? Então, assim, por isso que eu te falei que é mais difícil, tá? Alguns skills, por exemplo, comunicação, é mais fácil. Você vê como a pessoa, você põe as empresas têm feito muitos cenários, tá? Então, por exemplo, eu quero contratar um vendedor. Você tem que vender, sei lá, um software de gerenciamento de loja para mim, tá? Você passa para a pessoa 3 slides, fala assim, olha, esse é o produto, esse é o cliente, etc. Daqui a 2 dias você vem aqui, nós vamos fazer uma entrevista virtual, você vai me apresentar o produto e vai me vender. Parece óbvio, parece fácil, você vai eliminar 80% das pessoas nessa fase aqui, tá? Eu já fiz coisas, vou contar minhas coisas que eu fiz. Eu tinha uma época que eu fazia muitas entrevistas, agora eu faço menos, mas eu fazia muitas entrevistas e dava os slides para as pessoas e tinha um dado errado no slide. Tinha um dado errado, tinha um gráfico lá e um dado fora do ponto. E aí, durante o cara ia apresentar, eu falava assim, mas aqui está errado, esse número aqui está errado, você está me mostrando que está errado. E aí eu via como era a reação da pessoa numa situação de alguém de apontar um erro. Tinha gente que falava, é realmente errado, eu vou ver, vou voltar e vou verificar. Tinha gente que entrava em conflito, tinha gente que... Então, assim, é um método. Tem empresas que fazem testes de gamificação, tá? Tem 50 mil tentativas de chegar a entender quem é a pessoa. Por isso, dessas dificuldades, que vocês vão ver que muita gente contrata por referência e alguém que trabalhou com ele antes, tá? Então, assim, tem contratação pelo perfil, pela entrevista, etc. E tem alguém que fala assim, cara, eu conheço esse cara. Eu conheço, ele é do bem, ele vai entrar e vai somar. E quantas vezes tem alguém que tem um currículo maravilhoso, você pergunta para alguém, cara, foge daqui porque aqui vai ser problema, tá certo? E uma frase dessa, foge daqui que vai ser problema, acabou. Não interessa que o cara tem Harvard, Yale e Stanford no currículo, tá? Então, assim, você já sabe que alguma coisa tem ali. Ou se você fazer uma pergunta para o empregador anterior e ele fala, eu prefiro não comentar sobre a performance desse cara, Então, assim, são os sinais que você pode ter sobre personalidades. Então, assim, é difícil, né? É pessoas, né? Mas tudo isso
mas lendo o currículo do cara, como é que ele faz para chamar Então, essa entrevista ou fazer esses testes? Então, como que funciona? Como que ele vai fazer? Como que os recrutadores trabalham, tá? Os recrutadores olham um pouco menos para o que está escrito no currículo, no perfil, de características de soft skills, de habilidades interpessoais, porque realmente ele não tem como. Eu posso escrever: sou ótimo comunicador, ótimo negociador, ótimo gerenciador. Eu posso escrever o que eu quiser lá, tá certo? Então, assim, normalmente as buscas são feitas por palavras-chave, normalmente palavras-chave mais técnicas, tá? Então, por exemplo, se eu vou procurar um desenvolvedor de Java, eu quero que as palavras têm que estar no meu perfil, porque muitas das buscas são feitas pelas palavras, tá? E ele vai colocar, por exemplo, o tempo de experiência, ele vai colocar empresas que eventualmente ele quer que aquela pessoa tenha trabalhado antes, tá? Então, assim, tem 50 filtros e vai chegar uma lista. E os algoritmos, por exemplo, do LinkedIn, por exemplo, ele vai falar quem são as pessoas que têm mais sinergia com aquela empresa. Então, por exemplo, ele segue aquela empresa, ele está lendo o conteúdo daquela empresa, ele tem muito de inteligência artificial que funciona também para indicar alguns nomes, tá? A partir daí, cabe ao recrutador fazer o trabalho dele, né? Então, assim, por isso tem bons recrutadores e recrutadores não tão bons, né? Então, por isso tem empresas que contratam melhor e empresas que contratam pior. Mas é um pouco de... Acho que o jeito de ver isso é ciência e arte, tá? Uma parte é ciência, algoritmo, palavras-chave, etc., trabalhando. E aí tem a arte de, se você está numa entrevista, saber o que perguntar e, por exemplo, o que a gente faz. A gente tem sessões de gente que vai perguntar sobre aspectos comportamentais. Uma coisa eu falo assim: você lida bem com crises? Lido super bem com crises. Me conta uma crise que você gerenciou. Como foi? O que você fez nessa crise? Já é mais difícil de responder do que sim, eu lido bem com crises, check, né? Então, você teve problemas com chefes que você conseguiu resolver? Tive. Me conta como foi essa... E aí um bom recrutador vai conseguir entender a partir disso aí, né? Muito bom te ouvir, Milton. Opa, Henrique Levi. É muito bom te ouvir, Milton. Eu acho que tinha comentado contigo, né? Eu uso o LinkedIn praticamente há 20 anos e é fantástico que você consegue atingir qualquer pessoa no ambiente B2B. Você pode chegar num fornecedor na Índia e em poucos movimentos você chega na pessoa certa. Mas eu queria te perguntar um pouco. Você falou um pouco aí em relação a empregos, né? Que sumiram lá, o jornal, né? Não existe mais. O anúncio no jornal, a agência de emprego também não. Mas como é que os headhunters conseguiram até hoje sobreviver? Tipo, com toda essa mudança, você ainda vê eles ainda fortes em algumas áreas, né? São fortíssimos. Eu vou te falar, os headhunters, as consultorias, né? Vou contar a historinha, então eu gosto de contar a historinha. Tá? Em 2013, quando eu estava entrando no LinkedIn, eu estava explicando o que o LinkedIn fazia, né? E aí eu fui dar uma palestra eu não sei se eu contei essa história da outra vez, vou contar de novo, para quem não ouviu. Fui dar uma palestra em Fortaleza. E aí tinha uma audiência, sei lá, um pouquinho maior que essa, umas 3 vezes essa aqui, na Associação de RH, e aí eu contei tudo que o LinkedIn fazia, etc. Aí tinha uma senhora lá que era headhunter. E ela me falou assim: você não sabe, eu estou aqui em Fortaleza há minha vida, trabalho com isso há 30 anos, eu tenho um PC que tem todo mundo aqui de Fortaleza e região, está aqui no meu PC que eu conheço os perfis. Aí ela me falou assim: mas me ligou faz uns 15 dias uma empresa da Inglaterra, de Manchester, procurando engenheiros especializados em energia eólica. E aí eu falei: claro, eu devo ter aqui no meu PC, devo ter os nomes. E os caras falaram: não, a gente já sabe quem a gente quer. A gente tem essas 4 pessoas aqui e a gente gostaria que você entrevistasse elas para ver fit cultural, se elas vão encaixar na empresa, o que são as expectativas, etc, etc. E isso aí foi um alerta para a mulher, porque ela falou assim: eu estou em Fortaleza há 30 anos com o meu PC, e o cara lá na Inglaterra sabe quem são os 4 ou 5 engenheiros especialistas em energia eólica que estão lá, que ela não sabia quem eram, porque estavam no LinkedIn. E aí, o que ela aprendeu foi que o que ela considerava que era a grande riqueza dela, que era o banco de dados, o PC dela, a empresa inglesa falou: não, sua grande riqueza não é essa, sua grande riqueza é poder fazer avaliação, saber fazer entrevista, saber se essas pessoas encaixam na empresa e assim por diante, fazer o contato, estabelecer o que vai fazer essas pessoas mudarem de cargo, né? Então, o que as consultorias viram, e todas são nossos clientes, tá? Todas são clientes nossos.
Se não todas, eu diria que 99% são clientes nossos. Tá? Saber quem é a pessoa e achar no LinkedIn é commodity. Pode ser barato para mais barato ou caro, não é tão barato assim, mas está lá. A pessoa com acesso ao LinkedIn chega em 950 milhões de pessoas, né, com os filtros que precisa. Então, isso todo mundo tem. Eu tenho, e a grande consultoria que está Headhunter tem igual. O que eles têm outras coisas, tá? Eles têm capacidade de saber quem é o presidente que vai entrar na empresa e vai fazer a empresa virar, quem são os caras que vão entrar na cultura, quem são os caras que vão conseguir girar a máquina bem, quem são os caras que vão causar problema, quem é o cara que... Então, assim, eles conhecem muito desse mundo, tá? Quais são as habilidades que realmente são importantes, quais são bacanas de ter e quais são necessárias, tá? Quais são as áreas de desenvolvimento? Eu estou uma empresa que estou buscando um líder que vai dar um turnaround com foco em redução de custo. Eu quero um cara que vai fazer a empresa crescer e expandir geograficamente. São esses caras que entendem melhor. E muitas empresas, às vezes, elas têm recrutadores não tão sofisticados. Tá? Então, depende do tipo de empresa, ela prefere terceirizar para alguém que só faz isso. Tá? Então, as empresas de consultoria se reinventaram e estão muito bem. Tá? Então, assim, é um mercado em crescimento. Tá? Não é que o LinkedIn atrapalhou-as, tá? Na verdade, ele fez um pouco, ele transformou um pouco o que era a base de dados que eles consideravam tão rica em outras coisas, né? Oi? Todos eles usam, tá? Então, assim, é difícil. Mesmo assim, se pegar um gerente de banco, fazer uma reunião, é muito raro alguém não bater o olho no perfil da pessoa com quem você vai falar. Então, assim, eu quero saber com quem eu estou falando, né? O que o cara é? O que ele faz? Com quem ele está conectado? Onde ele se formou? Onde ele trabalhou? Quando ele trabalhou, quanto tempo ele ficou em cada emprego? Né? Ficou 6 meses ou ficou anos? Tá? Assim, são sinais que você tem, né, que te ajudam. Né? Então, essa palavra, né, que está muito na moda, que é insights. Né? O que é? São aqueles sinais que te ajudam a tomar decisões. Né? Então, assim, você vai vendo quem são essas pessoas. Então, a informação é tudo. Né? Quando a gente ouve essa frase, né, informação é a riqueza da humanidade, né? É verdade. Né? Boa noite, Alex Presborótico, diretor aqui. Eu queria perguntar, do seu ponto de vista, o que para Israel, o que um jovem ou uma pessoa de mais idade pode extrair lá de Israel, trazer em termos de soft skill ou hard skill para o Brasil, que lá a gente tem abundância, que aqui pode ser interessante, e vice-versa também, tá? Talvez do Brasil para Israel também. A gente tem um polo grande, a gente tem uma subsidiária em Israel, inclusive, né? Eu acho que o que a gente tem visto, acho que muito, tem caravanas de empresários não judeus, né, que vão para Israel para ver o ecossistema lá, né, das startups, etc. Eu não sou um especialista nisso, tá? Mas assim, o que eu ouço é que primeiro que a parte acadêmica é muito forte, tem a parte militar, eles aprendem muito também nos primeiros anos de exército, e tem um lado que o empreendedorismo e, eventualmente, se for montar um negócio e esse negócio não falir, eventualmente não dá certo, lá não é visto com o mesmo ar de fracasso que existe em muitos países, tá certo? Aqui, no Brasil, se montar uma empresa e falir a empresa e fracassar a empresa, é um fracasso pessoal. Em outros lugares, fiz, não deu certo, aprendi, vou fazer outra. Assim. Essa dinâmica é uma dinâmica que eu acho que é o que muitos vão aprender lá, é como que funciona esse ecossistema. Mas esse ecossistema é mais complexo do que isso. Tá? Tem que ter investimento, tem que ter universidades de ponta, né, para manter essas pessoas sabendo que estão fazendo as coisas mais de ponta, que a gente vê que tem desde software até carne artificial, até biomedicina, farmácia, etc. Tem várias áreas lá, né? Então, eu não sei te dizer exatamente o que é as práticas, tá? Mas do que eu ouço está muito relacionado com a parte acadêmica muito forte, com essa possibilidade de fazer e errar e sem os ranços que existem em outras sociedades, né? Podemos fazer a última pergunta e a gente depois vamos jantar também. Muito bem. Sim. Eu estudei nos Estados Unidos e a minha escola tinha um negócio chamado lynda.com, né? E a faculdade pagava isso e a gente usava bastante.
Aí eu voltei para o Brasil e tal, falei, vou me filiar ao Lynda, me filiei e tal. De repente o LinkedIn comprou a Lynda, teve um rolo lá. Aí eu comprei esse troço do LinkedIn, né? E os caras do LinkedIn não paravam de me mandar, você não quer o prêmio? Você não quer o prêmio? Aí eu falei assim, mas eu já sou assinante dessa LinkedIn Learning, que mudou para LinkedIn Learning. É uma dúvida, na verdade. Quem assina o LinkedIn Learning já é premium ou não? Hoje, então assim, se você é indivíduo, pessoa física, tá? Você quer ter uma assinatura premium, vai ter o Learning lá dentro, tá? Então assim, além de ter os benefícios de você poder mandar e-mails para pessoas que você não está conectado, ver quem viu o seu perfil, você tem acesso a 20 mil cursos, tá? Então assim, eu nem sei, na verdade eu não sei se alguém pode só fazer assinatura como indivíduo do LinkedIn Learning, talvez possa, eu não sei. O que eu sei é que as pessoas fazem assinatura do Premium, e com o Premium você tem o LinkedIn Learning, esse para o indivíduo. O LinkedIn Learning é a nova geração do que era o antigo Lynda, que você conhecia dos Estados Unidos. Tá? Para as empresas, para quem aqui tem alguma empresa, tá? Pode comprar para os funcionários, e aí são outros preços. Tá? Então, assim, tem empresas que compram massivamente. Assim, então, assim, a empresa compra para 20 mil funcionários o acesso, tá? Que é o grosso do que a gente vende. Tem hoje, acho que, se eu não me engano, são 45 milhões de usuários do LinkedIn Learning. Tá? 45 milhões, tá? De gente que tem acesso às bibliotecas. Tá? Então, mas aí são empresas que compram. Mas como pessoa física, o que eu sugiro é compre o LinkedIn Premium e utilize o Learning. Sim, nós vamos dar o encerramento da noite. Deixa a última, Nira. Boa noite, eu sou a Nira. Então, esse negócio das empresas, eu achei interessante, né? Porque as empresas, normalmente, gastam uma grana para treinar os funcionários. Geralmente, os cursos são antigos. Você vê Então, elas estão substituindo os cursos delas pelos cursos do LinkedIn, que estão sempre... Então, como que funciona? Esse é um outro mundo, tá? Cada coisa que eu falo aqui abre um mundo aqui, tá? Existe um mundo da educação corporativa, tá? É um mundo isso aqui. É um mundo. Tem cursos, por exemplo, as empresas precisam fazer cursos que são cursos de certificação. Então, a pessoa tem que estar certificada que ela fez um curso X, tá? E eu tenho que ter visto que aquela pessoa fez o curso e tem que dar um check lá, porque é legalmente necessário, tá? E aí tem cursos que são bacanas de ter. E aí tem, por exemplo, todo mundo tem Netflix aqui, tá certo? Você vai fazendo os cursos, você vai fazendo os vídeos, assistindo vídeo no Netflix, e o Netflix vai falando, acho que você vai gostar desse filme, você vai gostar desse filme. Porque quantos filmes tem no Netflix? Milhares. Curso é igual, tá? Então, assim, se você fizer uma lista de cursos lá, ninguém vai fazer nada, porque nem sabe o que é para fazer, tá? Então, o que as empresas fazem, o LinkedIn faz, tá? Ele tenta fazer uma coisa parecida com Netflix para cursos, tá? Então, ele vai tentar te direcionar para cursos certos. Ele vai por exemplo, eu sou eu sou um analista de marketing, mas meu sonho é virar vice-presidente de marketing da empresa. O que o LinkedIn faz? Ele vai olhar perfis de vice-presidentes de marketing, que a gente tem um monte, e vai falar, vice-presidente de marketing tem essas habilidades, essas características. Deixa eu comparar com o seu perfil. Falta isto que você vai poder aprender com esses cursos. É claro que o cara não vai virar de analista de marketing, vai virar vice-presidente de marketing fazendo meia dúzia de cursos no LinkedIn, tá certo? Não é assim que funciona o mundo, né? Mas vai ajudar ele a chegar um pouco mais perto do objetivo dele, tá? Então, essas dinâmicas de saber o que o cara espera, qual que é a carreira que ele quer ter, qual o cargo que ele quer ter. Aqui foi mais óbvio de analista para vice-presidente de marketing, mas eu posso ser um recrutador e quero virar um vendedor, tá? O que eu preciso fazer para mudar minha carreira, né? Então, o que as empresas fazem? Elas criam cursos, elas fazem essa dinâmica de mostrar os cursos interessantes. E tem uma coisa que a gente fala assim, eu quero fazer um curso. Aí, quando chega em casa, eu tenho um filme da Netflix, é mais interessante, né? Não, é mais preguiça, né, de fazer curso. Então, assim, tem que ter a gamificação um pouco. Então, de fazer um curso, quando eu faço o meu curso, tem um certificado, esse certificado aparece no meu perfil do LinkedIn, aí eu vejo meu perfil do LinkedIn, tem um curso novo, bacana, né? Eu posso postar e as pessoas comentam, parabéns, você fez um curso, tem a recompensa, tá? Então, esse é um mundo, Nira, respondendo a sua pergunta, que é um mundo gigante, é um mundo que tem milhares de empresas atuando nela, tá? Então, assim,
cada um tentando pegar um nicho, tá? E é um nicho que pode virar muito comoditizado, porque o método mais fácil de entrar nisso é você faz um portal e você fala assim, olha, eu quero 50 professores, você faz o curso aí. Se alguém assistir, eu te pago uma parte do que eu ganhar com o curso, tá? Assim, é o que a gente chama de oceano vermelho, tá? Porque é sanguinolento, tá? E dentro desses universos tem empresas que são melhores, tá? Então, o LinkedIn é muito boa nisso aqui, tá? Sem falsa modéstia, tá? A nossa plataforma é espetacular, tá? Só fazer uma, então, essa confusão, o risco que tem, a pessoa faz a post dela e ela trabalha na empresa, o risco que ela tem de queimar a empresa com o post dela, como que isso ocorre? Pergunta meio genérica. É muito óbvio, inclusive, tá? Porque, assim, a recomendação é assim, você está falando de post, mas pode ser um e-mail, tá? A gente está falando do post, porque o post claramente vai ficar na rede social, tá? Mas tem e-mail que o cara manda com um e-mail corporativo e manda coisas, assim, o jeito que eu falo é assim, se por acaso alguém entrar e publicar, pegar esse print da sua tela e postar e aparecer na Folha de São Paulo, você vai passar vergonha? Assim, é um jeito de pensar, tá? O que você escreveu vai te fazer passar vergonha? Assim, não posso, não mande esse e-mail, tá? Assim, para você fazer um post, é um pouco parecido. Você acha que você está causando... Porque você está... Quando você... Só para complementar, isso é importante, tá? Antes, a empresa tinha uma marca. A marca, assim, você sabia lá, a empresa era a empresa. E ninguém sabia quem eram os funcionários dela, né? Nos últimos anos, vocês sabem, as empresas, depende do posicionamento do presidente da empresa, as pessoas param de comprar o produto daquela empresa. Se eu achar que aquela empresa lá tem uma postura que vai contra meus valores, eu falo, vou comprar do outro, eu vou comprar desse. Então, assim, essa marca que antes, vamos dizer, era da empresa, depois os diretores da empresa, funcionários da empresa fazem parte da marca da empresa. Se um funcionário da empresa escreve besteira, está associando, e é um perfil, ele é um funcionário daquela empresa, a empresa mantém ele lá, aquela empresa compartilha com as besteiras que ele está escrevendo, tá certo? Então, assim, as pessoas não são independentes do que elas escrevem, não só no LinkedIn, elas podem escrever... Então, assim, não adianta eu ser um santo no LinkedIn e um demônio nas outras redes sociais, tá certo? Então, assim, não adianta eu ser um engenheiro, mecânico formado em Harvard, e na outra rede lá escrever o que as pessoas escrevem, né? Que vocês sabem, né? Então, assim, causa muito mal para as empresas. E as empresas não querem esse mal, tá? Então, assim, as empresas dão muitos cursos e recomendações de como fazer, como postar, etc., porque esse comportamento afeta a marca delas, tá? E é um cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com tudo, tá? E as empresas, elas fiscalizam os funcionários que escrevem, ou seja, elas têm isso como... Eu não acho que as empresas ficam olhando, tá? Mas quando acontece alguma coisa, isso aqui é replicado 1000 vezes, tá? Então, assim, os casos normais ninguém vai ficar sabendo. E se o cara escreve e tem 2 seguidores e ninguém comenta nada, fica por isso mesmo, tá? Mas quando a coisa toma proporção, isso se espalha igual vírus, tá? E aí alguém vai falar, opa, o que esse meu funcionário está escrevendo aqui? Está danificando, está prejudicando o nome da empresa, né? Então, assim, a coisa aparece, tá? Obrigado. Milton Beck, muito obrigado. Não, obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo aqui. Desculpa. Você vai dar as considerações finais e os agradecimentos. Não. Espero, vocês estão aqui desde as 7 da noite, tá? Espero que... Eu realmente falo bastante, tá? Mas espero que tenha sido um pouco útil para vocês e que... e que seja interessante, que vocês possam compartilhar um pouco com pessoas 2 ou 3 mensagens aqui que são importantes, né? Que eu vejo, né? Que eu vejo muito como as pessoas podem fazer tanto numa carreira, querer e se esforçam tanto numa área e às vezes tem o elo fraco da corrente, né? E não valorizam alguns aspectos específicos e por causa disso as carreiras não decolam, tá? E nada é garantia. A pessoa pode fazer tudo, a carreira não decolar, pode não fazer nada, a carreira decolar. O mundo é aleatório, realmente. Tem que ter um pouco de sorte, tem que contar com Deus, tem que contar com outro. Mas, do lado que está do nosso lado, que a gente pode influenciar, as pessoas têm que prestar mais atenção a coisas que elas não prestam atenção. Então, se vocês têm conhecidos, falem dessas coisas, de como se comportar, de aprendizado constante, porque, assim, eu falo aqui, parece tão óbvio, né, assim, ninguém vai falar, né, ele está fazendo uma besteira, né, não é uma besteira, assim, mas as pessoas saem daqui, às vezes, depois de 2 dias, depois não lembra mais e faz a mesma besteira de novo, tá? Então, assim, eu vejo no meu dia a dia isso aqui, tá? Então, de novo, pessoal, obrigado
oportunidade, por terem gastado 2 horas do tempo de vocês na quinta-noite para ficar aqui.